Pessoal, então, bem-vindos a mais uma aula de português. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com a concordância, continuando a concordância, mas a gente vai ver agora um caso especial, é a concordância verbal e do verbo ser. Então, só para nós lembrarmos, o verbo, de maneira geral, quando a gente fala em concordância nominal, as palavras dentro de uma frase, elas têm que concordar entre elas. Quando a gente fala concordância nominal, os nomes têm que estar todos concordando, mas que fique bem claro, o verbo também tem que vir concordando com os nomes. E em especial, nós temos o verbo ser, que o verbo ser, ele é um verbo um pouquinho diferente de outros verbos. Ele merece uma atenção especial para alguns casos de concordância. Só para nós lembrarmos, o verbo ser, ele é um verbo de ligação e ele pode, dependendo do sujeito, ele pode concordar com, dependendo do sujeito não, desculpa, dependendo do contexto. Ele pode concordar com o sujeito ou com o predicativo. E para nós lembrarmos aqui o que mesmo que é o predicativo, quando nós falamos predicativo, nós lembramos de características. E se vocês falarem comigo assim, características de quê? São dois tipos de predicativos que nós temos dentro da língua portuguesa. Nós temos características do sujeito da frase e nós temos características do objeto da frase. Então, predicativo é predicativo do objeto, predicativo do sujeito e predicativo do objeto, que é o complemento do verbo. E para não esquecermos mais, o verbo ser, ele merece uma atenção bem especial dentro da nossa concordância. Então, nós vamos ver aqui. Quando o sujeito e o predicativo forem representados por nomes e coisas, por nomes que indicam coisas abstratas ou concretas. Lembram que os substantivos abstratos e os concretos são aqueles que a gente o concreto, que a gente formula uma imagem dele. Se eu falo flor, eu já tenho uma imagem dele formulada na minha cabeça. E os substantivos concretos são aqueles que, os abstratos, são aqueles que eu não tenho uma imagem formada. Eu preciso de um outro ser para eu ter uma imagem dele. Se eu falo, por exemplo, um sentimento, amor, eu não tenho uma imagem do amor. Eu preciso de pessoas, eu preciso de desenhar duas pessoas para representar o amor. Aí vocês me falam, e o coração não representa o amor? O coração é uma representação do amor, mas precisa de ter pessoas para ter o sentimento do amor. Aí vocês podem ver que a gente vai observar se tiver esses substantivos dentro da frase, o que vai acontecer com esse verbo ser? Ele, de preferência, ele vai concordar com a palavra que estiver no plural. Então, olhem aqui esta frase aqui. Os passeios aos domingos eram nossa alegria. Aí quando falou assim, ó, passeios aos domingos, aqui não ficou difícil porque eu tenho os passeios aos domingos. Então eu tenho já duas expressões que estão no plural. Cadê o verbo ser aqui nesta frase? Olha, ele tá bem negrito aqui, eram. Então vocês observam que o verbo, ele não tá ele está no passado, no pretérito. Então, o que aconteceu? O verbo, ele está no pretérito e no plural. Concordou com os passeios. Se eu falar com vocês aqui, desenha para mim os passeios. Como que vocês vão desenhar? Vocês vão desenhar algumas pessoas passeando. Vocês não vão conseguir desenhar um passeio, a não ser um passeio de uma calçada, o passeio de uma casa. Então, o verbo concordou com estas palavras aqui, ó, passeios e domingos. E isso era a nossa alegria. Eu também tenho um outro substantivo abstrato, mas se por acaso o verbo, se tiver sujeito que representa nomes indicando coisas abstratas ou concretas, e um deles, se tiver no plural, o verbo vai concordar no plural. O verbo ser vai para o plural. Se eu tenho essa outra frase aqui, olha, música são os risos de nossas crianças. A palavra música é um substantivo também. E eu tenho, olha aqui esta expressão, risos.
das nossas crianças. Eu tenho dois outros substantivos que também estão no plural. E o verbo é são, o verbo ser está no plural. Ele concordou com dois outros substantivos que estão no plural. Então, o que quer dizer? Se numa frase eu tiver substantivo concreto e substantivo abstrato, porque pode acontecer numa mesma frase eu ter dois tipos de substantivos. Se eu tenho mais de um tipo de substantivo, independente se ele é concreto ou se ele é abstrato, um deles estiver no plural, o verbo ser vai ficar no plural. Esta frase, se por acaso for lida ou se tiver um exercício escrito, músicas são risos de nossas crianças, eu acredito que se tiver num exercício para as pessoas marcarem se a frase está correta ou não, muitas pessoas até podem falar que ela está errada. De acordo com a concordância, ela está errada, mas ela não está. Por que ela não está? Porque o verbo ser, ele concordou com os substantivos que estão no plural. E ele pode, e nesta frase está correto, pode acontecer isso. Porque o verbo ser está dentro desta regra, olha, ele é representado por, o sujeito, ele foi representado por nome, os nomes indicando substantivos concretos ou abstratos, e um deles, os substantivos na frase, eu tenho o substantivo que também está no plural. O verbo também pode ir para o plural. Agora, olha uma outra regrinha para o verbo ser. Quando o sujeito ou predicativo, a característica, for representado por nome que indica pessoal, então, pessoa, indica pessoa. Aqui, por acaso, tá até sobrando um L ali, pode ser uma pessoa ou um pessoal, ou o nome de uma pessoa, em geral. O verbo ser concorda com o nome comum ou o nome próprio, que indicar pessoa. Por exemplo, Carlos é as alegrias da mãe. E aí, olha essa frase aqui. Na hora que vocês leem a primeira vez, fica estranha a frase. Ela fica um pouco confusa. Será que Carlos é as alegrias da mãe? Mas aqui, qual é o sujeito desta frase? Carlos. Carlos é o sujeito da frase. E se por acaso ele indica o nome de uma pessoa, tá ok? Ok. Por acaso, olha só, aí veio uma outra fala. Carlos, o sujeito, é as alegrias da mãe. Aqui tem olha só, na regrinha, o sujeito ou predicativo for representado por nome. Então, o nome é Carlos. O que aconteceu? O verbo vai concordar com o nome. Então, o verbo Carlos não é uma pessoa só, mesmo Carlos. Indica que, ó, parecendo que está indicando mais de uma pessoa por causa do S. Mas o S, nesse caso, ele não é indicação de plural. Lembra de um detalhe, que não sei se eu já falei isso com vocês. Se numa conjugação de verbo, eu falo assim com vocês, que ó, eu falo, tu falas. Por exemplo, nesta fala aqui, ó, eu falo, tu falas. Esse S aqui já caiu até em uma prova, não me lembro se foi concurso, o que foi. Eles colocaram um verbo do tipo falas, tem um S. E perguntaram se naquela frase, o S não tinha o tu estava escondido. Se o S era indicação de plural, não, o S não é indicação de plural. Por que o S não é indicação de plural? Porque o tu, ele faz parte da segunda pessoa do singular. E a mesma coisa, Carlos. Carlos, olha aqui, é um nome próprio, tá concordando com o nome próprio. Carlos é uma pessoa só. Então, o verbo ser vai concordar com Carlos no singular. Agora, olhem a segunda frase. Falou assim, olha, suas preocupações era a filha. Agora, me contem aqui uma coisa. Cadê o sujeito da frase? A gente vai procurar o sujeito da frase. O sujeito, será que vai ser suas preocupações ou o sujeito vai ser a filha?
A filha é o sujeito da frase. Então, se o sujeito é a filha, então como que vai ser o verbo? O verbo vai concordar com o sujeito. Vocês não viram bem essa regrinha aqui? Então, o verbo vai concordar com o nome. O verbo, então, qual que é o verbo? Era. O verbo, vocês viram que o sujeito, ele tá no final da frase, mas não tem problema. Então, o verbo vai concordar com o sujeito da frase. Então, suas preocupações era a filha. A filha era as suas preocupações. Deu para vocês verem, mesmo que por acaso fique soe feio aos nossos ouvidos, mas são as regrinhas do verbo ser. O verbo ser, ele merece uma atenção especial. Então é por isso que às vezes a gente precisa entender um pouco mais a questão das regrinhas aí, ok? Depois, quando a gente fala assim, ó, olha outras regrinhas do verbo ser. 3. Quando o sujeito for predicativo, o predicativo for pronome pessoal. Lembrando que os pronomes pessoais, eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas, mas pode acontecer de algum pronome oblíquo? Pode até acontecer, mas no caso, aqui são os pronomes pessoais do caso reto. O verbo ser concorda com o pronome pessoal. Então, o verbo, se tiver numa frase que eu tenha um pronome pessoal, o verbo vai concordar com o pronome pessoal. O campeão és tu. Por que é és? Tu és. Lembra da conjugação verbal? Quando a gente fala assim, ó, eu sou, tu és. Por mais que o tu venha depois do verbo, então, eu sou, tu és. Eu sou a bailarina. Os atletas somos nós. Olha aqui, nós somos os atletas. Então é fácil, mesmo que esteja numa ordem indireta, é só vocês lembrarem a conjugação dos verbos, em qualquer verbo, e vocês vão lembrar dos pronomes. Eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas. Lembrou da conjugação? Lembrou dos pronomes pessoais? Ficou fácil. Pronome pessoal, a concordância do verbo ser vai se dar como? De acordo com os pronomes. Bem fácil. Singular, singular, plural, plural. Quando indica hora, data, distância, na indicação de data também. O verbo ser, ele se torna um verbo impessoal, indicando essa marcação de tempo, data, hora, né, distância, concorda com a expressão numérica mais próxima. O verbo ser pode concordar no singular com a ideia de dia. Por exemplo, é 1h, são 6 horas, é 1º de abril, são 12 de novembro, era 1 quilômetro até o centro, eram 3 quilômetros até o Rio, é 12 de novembro. E por que a palavra dia ficou entre parênteses? Porque a gente pode falar é dia 1º de novembro ou é 1º de novembro. 12, né? Então, não tem problema. A gente pode colocar a palavra dia ou pode deixar a palavra subentendida, que fica certo da mesma forma. Não tem problema. Tanto a palavra dia pode aparecer, quanto a palavra dia pode ficar subentendida, pode ficar escondida. Então, essa aqui também está muito fácil, indicando hora, lembrando que vai concordar com o número que estiver próximo, a expressão de número que estiver próximo ao verbo, a expressão numérica mais próxima do verbo. É só vocês olharem aí e o que estiver perto é o que vai acontecer. Depois, quando por acaso indicar quantidade, preço e medida, o verbo ser vai ficar no singular, independente de qual medida que se esteja falando. 20 quilos é muito. Olha só, eu estou falando no plural, 20 quilos é muito. Então, eu não falo 20 quilos são muito. Eu não falo assim, 20 quilos é muito. 10 reais é pouco. 10 reais são pouco, não existe essa fala. Então, uma regra que não podemos esquecer: sempre quando estiver indicando quantidade, preço, medida,
quantidade, preço, medida. O verbo ser vai ficar no singular. Então, mesmo que a expressão numérica estiver indicando uma quantidade maior, que estiver no plural. 20 quilos é muito, 10 reais é pouco, 3 metros é menos do que preciso, 2 litros de leite é suficiente para o bolo. Então, por favor, quando a gente escuta aí muitas pessoas falando 20 quilos são muito, não existe essa expressão. Indicou, expressão que indica quantidade, preço e medida de alguma coisa, o verbo ser no singular. Cuidado, gente, porque vocês às vezes vão colocar essas expressões, colocar o verbo ser principalmente numa redação. Fiquem atentos quando vocês forem colocar, quando vocês vão usar na hora da escrita, porque a concordância dele é um pouco diferente dos outros verbos. Ela merece uma atenção muito especial. Quando a gente vai, então, sempre no singular. Quando o predicativo está no plural e o sujeito é tudo, isto, isso, aquilo, ou palavra de sentido amplo, tipo vida, a humanidade, o mundo, o que vai acontecer? O verbo ser, ele concorda no singular com o sujeito ou no plural com o predicativo. Então, pode ter duas concordâncias. Vocês podem escolher, pode ser feito duas concordâncias. Isto é alegrias. Ou então eu posso dizer, isto são alegrias. Então, eu posso ter dois tipos de concordância. Se eu falo assim, ó, o mundo será só lutas, o mundo serão só lutas, as duas formas estão corretas. Por quê? Porque aqui, olha, eu tenho a expressão isto, que é uma expressão muito ampla, que, né, sentido amplo de tudo mais, e eu tenho, na verdade, eu tenho essas palavrinhas aqui como sujeito, e tenho a questão de mundo, que é bem amplo. Então, eu tenho duas formas para eu utilizar. Se eu tenho estas palavras, tudo isto e isso, ou aquilo, indicando uma amplitude. Ok? Eu tenho, então, uma opção. Ou eu deixo o verbo no singular, ou eu deixo o verbo no plural. Eu posso fazer uma opção, eu posso optar. Uma coisa que eu não falei com vocês, por exemplo, do verbo ser. Se o verbo estiver indicando, por exemplo, o tempo que já passou, aí é do verbo fazer. Não, é do verbo fazer. E depois eu mostro junto com o verbo ser e o verbo fazer. Eu ia falar com vocês, por exemplo, o verbo fazer indicando o tempo que já passou. Faz dias que não vejo vocês. Muitas pessoas falam assim, ó, fazem dias que não vejo vocês. Tá errada essa frase. Por quê? Indicando o tempo transcorrido, o tempo que já passou, a frase não pode ser fazem dias. Então eu tenho que dizer faz dias que não vejo vocês. Agora, os meninos fazem lindos textos, por exemplo. Então, o verbo fazer, ele pode concordar, ele pode variar sim para o plural. Ele só não vai variar no sentido de tempo que já passou, tempo transcorrido. Então, são algumas regrinhas que a gente tem que lembrar, que a gente tem que saber o uso e ficar atentos a elas aí. Se eu falo para vocês aqui, ó, casos centrados nos verbos, lembra do que é um verbo transitivo? Vamos lembrar aqui, então, na questão da transitividade do verbo. O verbo, ele é transitivo quando o verbo precisa de complemento. Então, eu falo que um verbo, ele é transitivo quando ele precisa de complemento. Um verbo, ele é intransitivo quando ele não precisa de complemento. Então, aqui só para nós lembrarmos a transitividade do verbo. Se ele é transitivo, ele precisa de complemento. Se ele é intransitivo, ele não precisa de complemento. Então, olha só, o verbo, ele é transitivo. Quando ele é transitivo, outra coisa, desculpa que eu não lembrei vocês. A transitividade. Existe dois tipos de transitividade. Acho que eu passei a página, né? Passei. Ih, eu tô voltando. Desculpem aqui. Eu achei que eu tivesse mudado aqui. Aqui, ó. Existem dois tipos de transitividade. Tem a transitividade transitivo direto e transitivo indireto. Por exemplo,
O transitivo direto é quando o verbo é ligado o complemento é ligado ao verbo sem o auxílio da preposição, só para nós recapitularmos aí na transitividade dos verbos. E o verbo, ele é transitivo indireto quando o complemento é ligado ao verbo com o auxílio da preposição, só para a gente lembrar. Então, olha só, o verbo transitivo direto, acompanhado do pronome apassivador se, que quer dizer que é voz passiva sintética. Lembra? Se eu falo assim, ó, vende-se uma moto. Isso é a voz passiva sintética quando a gente tem um se, o pronome se aí apassivador. O verbo, o que vai acontecer quando a gente tiver uma frase nesse estilo? O verbo vai concordar no singular ou no plural. Então, a gente pode fazer duas concordâncias com ele. Com o sujeito sempre presente na oração. Então, olha só. Ouviram-se várias sirenas. Sirena, eu posso falar sirene ou sirenas, viu, gente? Eu posso usar tanto sirene quanto sirena. Muitas pessoas ouvem a palavra sirena e falam assim, o que é isso? Por exemplo, as pessoas ouvem a palavra vitrina e falam assim, o que é vitrina? A pessoa falou errado. Não, não falou errado. Existem as formas vitrine e vitrina, sirena e sirene, e também tem a forma caminhonete e caminhoneta. As duas formas, os dois pares de formas dessas palavras que foram ditas estão corretos. Nenhum está errado, não. Então, olha só, ouviram-se várias sirenas. Por que eu posso colocar tanto ouviram-se várias sirenas quanto ouviu-se uma sirena? Porque nestas duas frases eu tenho um sujeito. Olha só, o verbo vai concordar singular ou plural, com o sujeito sempre presente na frase. O que foi ouvido? A sirene, a sirena da polícia, ou da ambulância, ou do corpo de bombeiros. Deu para vocês verem por que eu posso fazer essas duas opções? Eu tenho essas duas opções porque eu tenho um sujeito explícito. Se eu não tivesse o sujeito explícito, aí cairia naquela parte do sujeito indeterminado. Então, eu não poderia. Ou eu teria só o sujeito indeterminado, só para vocês lembrarem. O sujeito indeterminado, como que ele é feito? O verbo na terceira pessoa mais o se, do tipo, vende-se uma moto. Aí, se eu perguntar, quem que vende? Ninguém sabe. Quer dizer, a moto é vendida, mas ninguém sabe quem que vende a moto. Ou então, venderam uma moto. Aí eu não poderia, venderam-se uma moto. Aí não dava. Então, aqui a gente pode fazer a opção, se o sujeito estiver presente na frase. Posso usar tanto no plural quanto no singular. Agora, uma outra forma de usarmos o verbo ser na concordância verbal. O verbo acompanhado do pronome se, que indicando o índice de indeterminação do sujeito. O se agora, então, ele não vai estar acompanhando aí o pronome sendo só simplesmente um pronome apassivador, não. Ele vai estar indeterminando o sujeito. Será quem? É o que a gente lembra agora do sujeito indeterminado. O verbo vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Então, olha só, precisa-se de mais doces para a festa. Lembra que o sujeito indeterminado, o verbo vai estar na terceira pessoa do singular, mais o se. Aqui, nós não sabemos quem é o sujeito da frase. Aqui a gente tem um sujeito explícito, quando ele indica o pronome é simplesmente um apassivador. Mas aqui a gente não tem um sujeito explícito. Se nós não temos um sujeito explícito, o que vai acontecer? O verbo vai ficar só na terceira pessoa do singular. Precisa-se de mais doces para a festa. Quem precisa-se de mais doces? A gente não sabe. Tratou-se de problemas ecológicos na reunião. Eu vou perguntar, quem tratou-se desses problemas ecológicos na reunião? Nós também não sabemos quem. Pode ter sido eu, pode ter sido a Lisa, pode ter sido o João, pode ter sido a Carla. Nós não sabemos quem foi. Se eu falo assim, ó, necessitava-se de novas pesquisas. Quem necessitava? Era o FSJ? Era o FMG? Também não sabemos quem. Então, quando o verbo, né, vai ficar sempre na terceira pessoa quando o se estiver indicando o índice de indeterminação do sujeito. Agora, quando o se ele estiver funcionando como
a frase tiver na voz passiva sintética e for apenas um pronome passivador, e se na frase nós tivermos um sujeito explícito na oração, aí nós podemos tanto no singular quanto no plural. Caso contrário, é só no singular, ok? Por isso que às vezes a gente vê frases do tipo assim, ó, precisa-se de mais doce na festa, então tá certo. Aí outras vezes a gente vê assim, ouviram-se várias sirenas. Ah, mas por que aqui pode e outros casos não pode? Se o sujeito estiver explícito, pode. Se o sujeito não estiver explícito, não pode. É por isso. E outros casos aqui, com os verbos faltar, bastar, significando suficiência e falta. O verbo vai concordar com o sujeito. Por exemplo, falta um mês ainda. Então, o verbo faltar vai concordar com o sujeito da frase, se ele estiver indicando isso, suficiência e falta dentro da frase. Aí a gente vai juntar. Aqui vocês estão percebendo a interpretação de texto o tempo todo dentro da gramática. Vocês vão ter que interpretar a frase para ver o que está indicando este verbo, porque o mesmo verbo ele tem várias interpretações. Eu posso, por exemplo, no mesmo verbo, vou pegar o verbo andar, que é um verbo que eu sempre falo com vocês. Eu posso chegar aqui e falar assim, a Márcia anda rápido, quer dizer que eu estou andando, praticando a ação de andar rápido. Agora, se eu falo, a Márcia anda doente, eu não estou querendo dizer que eu estou andando doente, eu estou querendo dizer o quê? Que eu estou doente. Então, são as interpretações que a gente tem que fazer o tempo todo, a todo momento. E juntar a interpretação de texto e a gramática. Então, o verbo vai concordar com o sujeito. Falta um mês ainda. Faltam 2 semanas para o evento. Tá vendo essa significação de faltar, de ainda precisar? E aí, quando vai acontecer e tudo mais. Basta uma palavra amiga. Bastam 2 quilos de arroz. Olha aqui, então aqui tá muito fácil, só vocês olharem, vai concordar tanto com o sujeito. Vocês vão olhar o sujeito da frase e observar o que se está indicando, né? Suficiência e falta, beleza. Os verbos dar, bater e soar. Lembrando que o soar aqui é o sino soa. O sino da igreja soa tantas horas, ó, tá batendo lá tantas horas. Agora, suar, o João sua muito, é suar, transpirar. Então, tem essa diferença. Os verbos também, eles vão concordar com o sujeito da frase. Bateu 1 hora, bateram 2 horas, soou o sino da igreja, soaram os sinos da igreja. Ok? Então, vai depender do sujeito da frase para vocês conjugarem os verbos. Sujeito simples, o verbo vai estar simples, conjugado na sua forma simples. O sujeito, se o sujeito ele é um sujeito composto, o verbo vai estar conjugado na sua forma composta. Continuando, os verbos impessoais, que quando a gente fala assim, o que são verbos impessoais? Principalmente quando os verbos são aqueles verbos das orações sem sujeito. Os verbos que indicam fenômenos da natureza, os verbos, por exemplo, ser, haver, o ser a gente viu agora, né? O haver, o verbo estar, o verbo, por exemplo, o verbo ser, haver, ter, estar, indicando o tempo que já passou, tempo transcorrido. Então, a interpretação de texto, mais uma vez aí, tendo que ser observada. Então, o verbo que indica fenômeno da natureza, como que vai ser? O verbo vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Não vamos poder mudar isso daí, não. Então, vamos ver esses exemplos aqui, olha. Choveu muitos dias, trovejou e ventou. Os torcedores trovejavam xingamentos contra o juiz. E olha essas 2 últimas frases. Choviam lágrimas pelo seu rosto. Por que nessas 2 frases, os torcedores trovejavam xingamentos contra o juiz e choviam lágrimas pelo seu rosto? Eu não mostrei aqui ainda. Por que esses 2 verbos, sendo impessoais, eles foram para o plural? Porque eles estão no sentido figurado. Por exemplo, quando a gente fala assim, os torcedores trovejavam. Tem jeito de uma pessoa trovejar?
Não tem jeito, isso aqui é o sentido figurado. Tem jeito de, por acaso, eu chover lágrimas, deixar... ficou feia essa frase, né? Alguém deixar chover lágrimas pelos olhos? Não tem pelo rosto, né? Não tem jeito. Isso é um sentido figurado, que é muito encontrado nos textos poéticos que vocês tanto vão ver aí pela interpretação que vão fazer nas provas do Enem. Então, se por acaso, aí aqui agora vem a explicação, ó. Se vier empregado em sentido figurado, aí vai concordar com o sujeito da frase. O verbo concorda com o sujeito da frase. Então, essas duas frases, as duas primeiras são verbos no seu sentido real. E são verbos impessoais, o verbo vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. O verbo está sempre no singular. Se os verbos estiverem no seu sentido figurado, o que vai acontecer? Eles podem concordar com o sujeito. Aí não tem problema. Ok? Então, vocês vão interpretar a frase para vocês verem se está certo ou se está errado, se vocês podem ou não utilizar aquela frase daquela forma ou não. Aqui vem o verbo fazer, que eu até tinha falado anteriormente com vocês. O verbo fazer no sentido de tempo. Se o verbo impessoal vem acompanhado do verbo auxiliar, lembrando o que é um verbo auxiliar? Verbo ter, haver. Muitas vezes, quando a gente fala assim, vier acompanhado de um verbo auxiliar, onde que a gente vê esse verbo auxiliar? Numa locução verbal. Locução verbal, a gente sempre vai ver um verbo auxiliar acompanhado de outro verbo, que a gente chama o verbo, que é o verbo conjugado da frase. Então, olha só, o verbo fica sempre na terceira pessoa do singular. O verbo auxiliar também vai ficar na terceira pessoa do singular. Faz 10 anos que a conheço. Faz muito calor. Então, ó, indicando o sentido de tempo. Tempo que já passou. Aqui mesmo, vocês estão vendo, ó, 10 anos. E muitas pessoas falam assim, fazem 10 anos que eu a conheço. Não, gente, não tá certo, tá errado. Mesmo que sejam 10, 20, 30, 40 anos, faz 20 anos que a conheço. Indicou tempo que já passou, verbo fazer, terceira pessoa do singular. Deve chover muitos dias ainda. Lembra que aqui nós temos um auxílio tem o verbo auxiliar e um outro verbo. O que vai acontecer? Também vai ficar no singular. Então, 2 verbos no singular. Deve chover muitos dias ainda, mesmo que as outras palavras estejam todas no plural. Olha aqui, vai fazer 10 anos do nosso último encontro. Poderá haver muitos problemas. Estão vendo? Olha só, vai fazer. Vai está conjugado, fazer está na sua forma infinitiva. Mas as outras palavras no plural, aqui está tudo no singular. Poderá haver, singular. Tudo, as outras no plural, mas o restante no singular. Então, é vocês ficarem atentos, que são verbos que merecem uma atenção especial no que a gente chama de concordância. Tem que ficar atentos, porque para cada verbo tem uma concordância especial. Aí, terminando aqui, tem o verbo haver, no sentido de existir, ou de tempo decorrido, tempo que já passou, que já acabou, não volta mais. O verbo existir, ele não é impessoal. O verbo vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. O verbo existir, ele vai concordar sempre com o sujeito que está expresso na oração. Então, quer dizer que ele pode vir no plural? Pode, porque ele vai concordar com o sujeito, tá bem? Então, olha só, no sentido de tempo que já passou, ele vai ficar no singular. Havia muitos dinossauros no passado. Há anos não nos vemos. Tá vendo que isso aqui não é tempo que já passou? Tempo passado, tempo transcorrido. Se é tempo passado, tempo transcorrido, singular para o verbo haver. Agora, no sentido quando o verbo ele não expressa, quando ele não mostra impessoalidade, ele pode ir para o plural. Existiram muitos dinossauros no passado.
ok? Então vai depender da frase, vai depender do contexto para vocês verem se o verbo vai para o plural ou se o verbo não vai ser usado no plural. Vai depender de cada frase, é o contexto mesmo que vocês vão ter que olhar para vocês perceberem, e principalmente na hora que vocês estiverem escrevendo um texto, vocês ficarem atentos. Por quê? Porque às vezes são detalhes bem pequenininhos que podem deixar o período de vocês muito confuso, muito feio, e deixar um período inteiro com uma concordância muito feia, e vocês podem perder pontos aí. Então, aqui terminamos essa parte de concordância nesses verbos, esses casos específicos de alguns verbos. Se por acaso alguém tiver dúvida, pode mandar alguma pergunta, pode mandar até qualquer coisa, manda uma pergunta no meu WhatsApp, e não tem problema que eu esclareço para vocês, tá bom? Eu queria mostrar para vocês alguns casos específicos. Eu não sei se eu já mostrei, mas, por exemplo, a expressão não é uma palavra, são expressões. Por exemplo, é proibido. Vocês já devem ter visto. É proibido e é proibida. Qual forma que está correta? As duas formas estão corretas. Mas quando eu uso cada uma destas duas expressões, que ó, é proibido, eu falo assim, é proibido entrada de animais na sala de aula. Tá certo? Está certa a minha frase. Agora, a expressão é proibida também está certa. Só que, para eu usar é proibida, eu tenho que usar é proibida a entrada de animais na sala de aula. Qual que é a diferença? O artigo. Então, o que vocês observam aí? Se eu não tenho o auxílio do artigo, eu não vou poder variar, a expressão é proibido. Agora, se eu tenho o auxílio do artigo, eu vou variar. Sem um artigo fica, é proibido entrada, é proibido permanenciar. E com o auxílio do artigo, eu vou poder variar essa expressão, é proibida a entrada, é proibida a permanência. Então, é só vocês ficarem atentos a isso. A mesma coisa acontece com é bom e é boa. Se tiver o artigo, vocês podem variar para é boa a entrada, é bom entrada. Então, é uma expressão que também é a mesma coisa. É necessário e é necessária. É a mesma regrinha de é proibido e é proibida. Com o artigo vocês variam, sem o artigo vocês não variam. E tem uma outra palavrinha que eu queria que vocês dessem uma atenção também especial. A palavra anexo, eu não sei se eu já mostrei, mas a palavra anexo, ela também pode ser variada para o plural e para o feminino, anexo, anexa, anexos e anexas. Só que, por acaso, se eu coloco a preposição em, se eu falo assim para vocês, ó, segue anexos os documentos que vocês me pediram. Seguem anexas as fotos que vocês me pediram. Tá ok? Agora, se eu coloco a preposição em, eu não posso variar. Se eu coloco a preposição, a palavra anexo, ela fica invariável. Segue em anexo as provas. Segue em anexo os documentos que vocês me pediram. Então, são algumas regrinhas de concordância que faz toda a diferença depois, na hora da escrita, na hora da fala e principalmente na hora das produções de texto de vocês, numa prova de Enem, na prova de produção de texto. Ok? Então, hoje a gente trabalhou mais um pouquinho com a parte de concordância, e uma próxima matéria que a gente vai ver para complementar essa parte nossa de concordância vai ser a regência verbal. A regência verbal e terminamos essa parte para vocês estudarem mais um pouquinho e fazermos alguns exercícios comentados. Tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima aula de português.